Olá, pessoal! Hoje iremos aprender a fazer um calorímetro simples. Então, para a gente confeccionar o nosso calorímetro, iremos precisar de um isopor, né? Esse isopor de latinha. Iremos precisar de uma latinha de bebida qualquer. Essa latinha a gente vai cortar a parte superior dela para que ela fique. Eu já cortei aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consigo tirar mais, já tá presa, mas para que a gente corte essa parte superior, para que ela fique desta maneira e a gente encaixe ela aqui dentro, tá vendo? Fica bem justinha, não precisa utilizar nem cola, essa minha aqui está no tamanho ideal. Vou deixar ela aqui dentro já para não puxar mais aqui e quebre. Confeccionei também uma tampinha para o nosso calorímetro. Essa tampa aqui eu confeccionei com isopor, né? Medi uma plaquinha de isopor do tamanho deste isopor aqui, cortei certinho, tá vendo? E dei essa profundidade de acordo essa medida aqui para que ele encaixe perfeitamente. Também iremos precisar fazer um furinho, um mini furo, para estar utilizando o nosso termômetro aqui dentro. Bom, pessoal, infelizmente eu não consegui encontrar um termômetro de uma escala de 0 a 100, que seria o ideal para o nosso experimento. Eu tenho aqui dois termômetros, este de mercúrio e este daqui digital. Entretanto, este termômetro não dá certo porque eles são termômetros corporais. E o que significa isso? Significa que a escala dele é uma escala reduzida. Ele não consegue captar, por exemplo, a temperatura mínima dele é 32 graus Celsius e a temperatura máxima é 40. E a gente vai trabalhar com temperatura a menos do que isso e temperatura a mais do que isso. Então, esses dois termômetros corporais não dará certo. Porém, nem por isso eu ia deixar de fazer o experimento e cumprir com os requisitos da disciplina. Então, eu utilizarei este termômetro aqui, porém com dados fictícios. Serão dados baseados em resultados reais, entretanto, não será do nosso calorímetro, tá bem? Porque infelizmente eu não consegui encontrar um termômetro da escala de 100. Bom, agora que já sabemos como montar um calorímetro, que por sinal é muito simples, iremos aprender a calcular a capacidade térmica deste calorímetro. E para isso devemos deixar ele permanecer fechado. Iremos aferir a sua temperatura de equilíbrio inicial. Vou colocar o meu termômetro aqui, naquele furinho, e aguardar obter a temperatura de equilíbrio inicial. Bom, já tenho a temperatura aqui inicial, que é 23 graus Celsius. Agora iremos para a cozinha, que eu irei utilizar água fervendo. Bom, sabemos que a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Vou aqui mostrar para vocês que a água está borbulhando. Bom, deste modo, vamos colocar água, vou desligar aqui, colocar água rapidamente dentro do calorímetro, né? Abrir ele aqui, colocar água. E fechar rapidamente para que não percamos a energia contida aqui dentro. E agora a gente vai aferir a temperatura de equilíbrio novamente, pois para descobrir a capacidade térmica do calorímetro precisamos saber a quantidade de energia que ele irá retirar desta água quente. Vamos aguardar um pouquinho, né, até obter a temperatura.
Bom, já obtemos a temperatura e ela foi de 89 graus Celsius. Bom, já temos a temperatura inicial, que foi 23 graus Celsius, a temperatura final, que foi 89 graus Celsius. Agora precisamos saber a massa da água contida aqui dentro. Então, para isso, eu irei pesar na balança, né? O nosso calorímetro com água. Ligar aqui a minha balança. Colocar o meu calorímetro com água aqui. E iremos obter 170 gramas, né? Então, a massa do calorímetro com a água é igual a 170 gramas. Agora, eu irei descartar essa água e iremos pesar apenas o calorímetro, para depois a gente fazer a subtração do que? Da massa do calorímetro com a água, menos a massa do calorímetro. E aí, obteremos apenas a massa da água. Nós iremos pesar apenas o calorímetro sem a água. E ele deu, tá oscilando, né? Entre 17 e 18, parou, então será 18 gramas. Então, continuando, a gente já sabe todos os dados para calcular a capacidade térmica do calorímetro. A gente tem a temperatura inicial, que foi 23 graus Celsius, a temperatura final, que foi 89 graus Celsius, temos a massa da água e agora a gente vai fazer os cálculos. Bom, para calcular a capacidade térmica, precisamos somar, né, a quantidade de calor e igualar a zero. Vou colocar os cálculos aqui para vocês, que aí fica melhor para vocês acompanhar. Bom, então a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Pois iremos considerar que se trata de um sistema isolado. Bom, então a capacidade térmica do calorímetro será a variação da temperatura do calorímetro mais a quantidade de calor da água, que será a massa da água vezes a capacidade térmica da água, que será a variação da temperatura da água. Expandindo, a capacidade térmica será a temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro, mais a temperatura final menos a temperatura inicial vezes a massa da água, que é igual a zero. Então, agora iremos trocar por valores que a gente já conhece. Então, a capacidade calorífica, a capacidade térmica do calorímetro será a temperatura final, foi 89 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que foi 23, mais a massa da água, descobrimos que é 152. Por quê? Vamos lá. A massa da água com o calorímetro foi 170 gramas. Só que a gente não quer a massa da água com o calorímetro, a gente só quer a massa da água. Então, o que a gente fez? A gente foi lá, descartou a água e pesou apenas o calorímetro. Descobrimos que o calorímetro tem 18 gramas. Deste modo, então, a gente pega a massa da água com o calorímetro menos a massa do calorímetro. Obtivemos, então, a massa apenas da água, que foi 152 gramas. Voltamos para cá. 152 gramas vezes a variação de temperatura da água, que foi a temperatura final que obtivemos foi 89 graus, menos a temperatura inicial. A água em ebulição estava a 100 graus Celsius. Então, fecha parênteses, iguala a zero. Resolvendo aqui, 89 menos 23, obtivemos 66, mais 89 menos 100, obtivemos menos 11. Menos 11 vezes 152, obtivemos
menos 1.672. Então, a gente vai fazer um jogo de sinal aqui e iremos ter. Bom, então, teremos aqui capacidade térmica 66 menos 1.672, que é igual a zero. Agora, a gente vai jogar os números para depois da igualdade e realizar a divisão. Bom, realizamos aqui, né, que a capacidade térmica, né, é igual. Jogamos o menos 1.672 para depois da igualdade, então obtivemos 1.672 positivos. E o 66 que estava multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, obtemos que a capacidade térmica será... Então, chegamos ao nosso resultado tão esperado, que é a capacidade térmica do nosso calorímetro é igual a 25,3 calorias por graus. O que isso significa, então? Então, o que isso significa? Significa que para cada grau Celsius que o calorímetro variar a temperatura, ele vai precisar de 25 graus Celsius para que isso ocorra. Então, de onde vem essa energia? Vem do que está dentro do nosso calorímetro, que neste caso era a água. Bom, o nosso vídeo finaliza por aqui e eu gostaria de dizer muito obrigada. Tchau!